sabe como funciona o benefício do auxílio-doença ou incapacidade temporária? Não? Vem comigo se informar. Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve, aperta o botão inscrever-se aqui embaixo e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. O que é o auxílio-doença? Então, pessoal, o auxílio-doença, depois da reforma da Previdência em 2019, ele passou a se chamar benefício por incapacidade temporária. O benefício por incapacidade temporária, ele ocorre quando o segurado não possui mais condições de trabalhar temporariamente devido à doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Esse benefício representa mais de 40% dos pedidos previdenciários. Isso quer dizer que ele representa boa parte das despesas do INSS. Por isso até que o INSS interfere tanto nesses pedidos, né? Michael, quer dizer então que se eu sofrer um acidente ou adquirir uma doença, eu já posso solicitar o meu benefício por incapacidade temporária? Infelizmente não é assim, pessoal. É preciso ter 3 requisitos: carência, qualidade de segurado e a incapacidade temporária. Vamos analisar cada um deles agora. Outro destaque importante, que inclusive eu abordei no vídeo sobre aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, é que a incapacidade temporária ela não precisa necessariamente decorrer de acidente no trabalho. Então, se o trabalhador sofre um acidente fora do trabalho que o impossibilita de trabalhar temporariamente, ele também poderá receber o benefício. Com isso, se tiver como causa acidente ou doença não relacionada ao trabalho, será considerada como previdenciária. Quando for relacionada a acidente do trabalho ou doença ocupacional, será considerada como incapacidade temporária acidentária. Vou falar isso mais no próximo vídeo sobre auxílio acidente. A diferença entre elas ocorre quanto aos segurados abrangidos e a carência, que no auxílio doença acidentária é sempre incabível. Já no auxílio doença previdenciária existe um prazo de carência, vamos ver daqui a pouco. E também a diferença quanto aos efeitos trabalhistas decorrentes, já que apenas o auxílio doença acidentário acarreta ao empregado a garantia de emprego e também a manutenção do recolhimento do FGTS, mesmo durante o período de afastamento. Um detalhe muito importante é que o valor do benefício da incapacidade temporária não deve ser inferior a um salário mínimo e nem ultrapassar o teto do INSS. Vamos ver os requisitos para a concessão do auxílio-doença. Pessoal, os requisitos aqui eles não são diferentes do que eu já falei no vídeo sobre incapacidade permanente. Até porque, como eu disse lá naquele vídeo, a maioria dos casos de incapacidade permanente nascem após a concessão da incapacidade temporária. Para você que não assistiu ao vídeo sobre aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, aqui no card e no final desse vídeo, para você assistir, né, que vai te ajudar para a compreensão desse benefício. Vamos para o primeiro requisito, que é a carência. É preciso que o segurado tenha carência de 12 meses. Lembrando que carência é um período mínimo de contribuições que o segurado precisa ter. Vamos a um exemplo. Se o segurado permanece em uma empresa de 29 de março a 5 de junho do mesmo ano, ele possui 4 meses de carência de março a junho, mas somente 2 meses, abril e maio, de contribuição, por causa das datas. Só que vocês devem ficar atentos porque existem algumas hipóteses em que o contribuinte ele não precisa comprovar a carência para ter direito ao auxílio-doença. São, na ocorrência de acidente de qualquer natureza, ou causa e doença profissional ou do trabalho, quando o segurado for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência, que é atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios, né, de estigma, deformação, mutilação, né, deficiência ou qualquer outro fator que lhe confira aí especificidade e gravidade que mereçam aí tratamento particularizado. Atenção, pessoal! Independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após se filiar ao regime geral da Previdência Social, for acometido das seguintes doenças que vocês estão vendo aí no quadro. Então, se o segurado de tiver qualquer uma dessas doenças, ele não precisa cumprir nenhum período de carência. Segundo requisito, a incapacidade temporária, incapacidade física ou mental para o exercício laboral por mais de 15 dias.
Não posso deixar de citar aqui um critério muito importante que é, né, também avaliado para a concessão desse benefício, que é a incapacidade social. A incapacidade social está relacionada com o fato de o segurado não conseguir exercer as suas atividades habituais. A incapacidade social ocorre quando a sociedade incapacita o segurado para o trabalho e outras atividades. Podemos citar como exemplo o segurado portador do vírus HIV, morador de uma cidade pequena, né, e todos ali, sabedores da sua enfermidade, não o contratam e acabam excluindo ele de atividades sociais por puro preconceito, ou seja, resta incapaz aí para a vida laboral e social, motivo pelo qual é cabível aí o auxílio-doença, cumulado com reabilitação profissional até que restabeleça a sua vida social e laboral. Terceiro requisito, qualidade de segurado. A qualidade de segurado, pessoal, ela é imprescindível para a concessão da aposentadoria por invalidez. A qualidade de segurado, ela indica o período em que você poderá pedir o benefício. Tem vídeo aqui no canal sobre segurado e um outro vídeo sobre perda da qualidade de segurado. Gente, eu recomendo fortemente que vocês assistam esses vídeos se vocês quiserem, né, pedir qualquer benefício no INSS. Tem lá na nossa playlist INSS, fica fácil aí para você achar. Então vai lá em playlist e depois vai lá em INSS benefícios previdenciários. Então, se você contribuir com o INSS e mantiver essas contribuições, você irá manter a sua qualidade de segurado. Michele, quer dizer então que se eu parar de contribuir, eu perco a minha qualidade de segurado e eu não vou poder receber mais o benefício do auxílio-doença? Depende, pessoal. Existe um período que, mesmo não fazendo contribuições ao INSS, você não perde a qualidade de segurado. Esse período é chamado aí o período de graça. Inclusive, eu já abordei sobre esse tema em outros vídeos aqui no canal. Então, em regra geral, o período de graça é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses para os segurados da CLT. Isso quer dizer, pessoal, que o segurado pode ficar aí 12 meses sem contribuir, que mesmo assim ele não vai poder perder a qualidade de segurado. Entretanto, fiquem ligados, o prazo cai para 6 meses para trabalhadores que efetuam aí a contribuição na categoria de facultativo. Como é que funciona a perícia médica, Michele? Bom, pessoal, a perícia médica é o que define o grau da doença. É o principal meio de avaliação, né, nos casos de auxílio-doença e também de aposentadoria por invalidez. Veja que eu disse o principal e não o único, tá? Isso porque, como eu disse, né, antes para vocês, existe a avaliação social que irá ajudar a definir a concessão do benefício. Quando a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia médica do INSS, que vai submeter ele a uma avaliação pericial por um profissional médico integrante dos seus quadros ou conveniados. Atenção, o atestado do perito médico ele deve ter a CID, que é a Classificação Internacional de Doença. Indicar também se você precisa ficar afastado. E aqui eu vou fazer uma observação, pessoal, que eu já falei no vídeo sobre atestado médico que tem aqui no canal. O atestado médico, ele, em regra, para abonar falta no trabalho, ele não tem CID, tá? Ou seja, ele não dirá o que você tem. O médico só vai colocar se você pedir, mas a empresa ela não pode exigir, porque ela não tem que saber, né, o que o empregado tem, ele só tem que saber se foi afastado. Então, para abonar falta, basta que a empresa receba o atestado médico sem dizer o que tem. Aqui, pessoal, é diferente. O atestado, ele fornecido, né, pela perícia do INSS, ele tem que ter a CID, né, que é a classificação da doença. Quando se inicia o benefício, né, ao segurado empregado, se inicia a partir do 16º dia do afastamento, exceto o doméstico. Já para os demais segurados, conta-se a partir do início da incapacidade. Se o segurado ele estiver afastado do trabalho por mais de 30 dias, o benefício, pessoal, ele vai contar a partir da data da entrada do requerimento administrativo. Durante os 15 primeiros dias de afastamento, será a empresa que vai pagar o trabalhador, né, segurado. Isso quer dizer que durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento de atividade por motivo de doença, né, aí cabe aí a empresa pagar ao segurado, né, ao empregado, seu empregado, o seu salário. E cabe à empresa também que dispuser de serviço médico próprio
ou em convênio realizar o exame médico e também o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento. Antes da reforma da Previdência de 2019, se o segurado parasse de contribuir, bastava realizar algumas contribuições para retomar a qualidade de segurado. Então isso era muito comum. Hoje em dia, pessoal, é preciso ter necessariamente as 12 contribuições, conforme eu disse quando eu falei da carência, tá? Então preste atenção nisso. Ou seja, se você perder a sua qualidade de segurado, você vai precisar no mínimo de 12 contribuições para ter direito ao benefício do auxílio-doença. Vamos de exemplo. Contribuir 10 anos como empregado CLT, ao ficar desempregado eu possuo 12 meses de período de graça. Mas se eu ficar sem contribuir por 3 anos, por exemplo, né, veja que já se esgotou aí o prazo né, de 12 meses de graça e eu vou perder a minha qualidade de segurado. Então, para recuperá-la, eu precisarei ter mais 12 meses de contribuições mínimas e com isso eu terei a minha qualidade de segurado novamente. Outra mudança, pessoal, está no cálculo do benefício. Antes da reforma, era feita a média dos 80% maiores salários. Após a reforma, aplica-se a média aritmética simples de 100% dos seus salários de contribuições. Agora, quais são as formas que acabam o auxílio-doença? Existem 3 maneiras de encerrar a incapacidade temporária. Primeiro, é quando há recuperação do segurado para as atividades habituais, né, para as atividades profissionais. Segundo, a reabilitação, né, com a emissão do certificado de conclusão para o exercício de uma outra atividade. E terceiro, na conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O próximo vídeo de previdenciário será sobre o auxílio-acidente, não percam. Não esqueça de curtir esse vídeo que ajuda muito o nosso canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas e mais pessoas ficarem informadas sobre seus direitos. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo no próximo vídeo. Tchau!